Então abra aí a sua Bíblia no livro dos Salmos, como falou o pastor, Salmo 126. Salmo de número 126, nós iremos refletir nesse salmo nessa manhã. Salmo de número 126, como bem também falou o pastor, nós estamos estudando essa série de salmos de romagem. Eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus enquanto se dirigiam a Jerusalém, enquanto se dirigiam ao templo do Senhor. E o Salmo 126 ele está inserido nesses cânticos chamados cânticos de romagem. Então o Salmo 126 ele diz o seguinte, irmãos, acredito que a sua Bíblia já está aberta e nós podemos fazer essa leitura juntos. Salmo de número 126, cântico de romagem, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos por esse momento tão importante em nossas vidas, onde o Senhor nos dá essa rica oportunidade de termos, ó Deus, a Tua santa palavra aberta diante de nós. Ó Deus, entendemos a importância da Tua palavra para as nossas vidas. Tua palavra é preciosa, é mais valiosa do que o ouro depurado, Senhor. A Tua palavra é mais doce do que o mel. Ela mesma, ó Deus, testifica isso a seu respeito. Por isso, Deus, nós nos alegramos em ter esta palavra diante de nós. Ó Deus, muito obrigado. Mas agora, Pai, diante da grandeza da Tua palavra, nós entendemos também a nossa fraqueza. Entendemos a nossa limitação de compreendê-la. Por isso, rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, a Ti também, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, aplicar a Tua palavra ao nosso coração e nos conformar à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti. E pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Como nós já sabemos, estamos estudando o Salmo de romagem. E esse Salmo, irmãos, de número 126, ele nos fala de forma muito clara a respeito de restauração. E a restauração, irmãos, é algo necessário na vida de toda a humanidade. Basta nós voltarmos na história, irmos ao livro de Gênesis, e nós já iremos encontrar essa necessidade de restauração a partir do momento onde o homem, Adão, ele resolve, pela sua própria vontade, desobedecer ao Senhor. Ele quebra ali o pacto de obras, ele quebra o pacto que Deus fez com ele, e pelo fato dele ter quebrado esse pacto, pelo fato dele ter desobedecido ao Senhor, então Deus o lança para fora do jardim. O pecado ele corrompe ali o santuário de Deus, o santuário perfeito de Deus, o qual ele tinha colocado o homem, e o pecado corrompe, com o pecado de Adão ele corrompe esse santuário, e por isso Deus o lança para fora do jardim. Deus o lança para fora da sua presença. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não somente Adão caiu. O apóstolo Paulo ele vai dizer que com Adão ali cai também toda a raça humana. Porque todos nós, irmãos, somos descendentes de Adão, assim afirmam as Escrituras. Então, pelo fato do Senhor ter lançado o homem para fora do jardim, para fora da sua presença, aí então entra em vigor a necessidade de restauração. O homem está distante de Deus, ele necessita agora retornar à presença de Deus. Veja, aqui o pecado ele traz sérias consequências para a vida da humanidade.
A partir do momento em que o homem é lançado fora do jardim, agora, com o pecado do homem, não somente a humanidade, mas toda a criação, ela sofre as consequências. E ela está debaixo da maldição do Senhor. Por isso nós vamos encontrar o evangelista, o apóstolo João, o evangelista João, ele dizendo, narrando, ele fala que todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Não é porque todo homem está debaixo da maldição de Deus, a não ser que ele seja reconciliado através de Cristo. Então, a necessidade de restauração é uma necessidade vigente, é uma necessidade real na vida de toda a humanidade. Existe uma necessidade de retorno à comunhão com Deus, não é, que é essencial para a vida de qualquer pessoa. Então, essa necessidade de reconciliação, ela se dá na vida de qualquer pessoa, na vida da criança, na vida do jovem, na vida do adulto, na vida do idoso. Todos necessitam, então, de restauração a partir desse momento em que nós vemos a separação entre o homem e Deus, o homem sendo lançado para fora do jardim. E o interessante, irmãos, é que, longe da presença de Deus, o homem jamais encontrará a verdadeira felicidade. O homem ele só é feliz enquanto ele está na presença de Deus. Perceba que com a queda do homem, você vai ver na narrativa bíblica o quanto a humanidade mergulhou no pecado, não é? O quanto a humanidade caiu em espiritualidade e moralidade. Porque longe da presença de Deus não há felicidade. Longe dessa presença, o homem é infeliz. Perceba, irmãos, que esse salmo ele vai reportar a libertação do povo do cativeiro babilônico. Perceba que o povo ele não estava ali no cativeiro babilônico por conta de capricho de Deus. O povo de Israel, ele foi para o cativeiro por causa da quebra da aliança. Por causa da quebra do pacto que Deus havia feito com esse povo lá no Sinai, através de Moisés. Não é? Deus havia prometido essa terra, e Deus, prestes a dar essa terra a esse povo, ele dá as instruções ao povo, e ele mostra que o povo viveria nessa terra eternamente se ele seguisse as suas regras, se ele seguisse a sua palavra, se eles fossem fiéis a esse pacto. No entanto, Deus ali também deixa claro que no momento em que eles quebrassem esse pacto, eles os tiraria da terra que lhes deu. Então, o povo ele acaba caindo de fato nesse erro. O povo desobedece ao Senhor, o povo quebra o pacto que foi feito com o Senhor, o povo adora outros deuses e cai em diversos pecados. Por isso, então, por conta do pecado do povo, Deus os tira da terra, Deus os leva para o cativeiro babilônico. Então, veja, por conta da quebra da aliança, por conta do pecado do povo, é que eles são tirados da sua terra, é por isso que eles são lançados, então, no cativeiro. Perceba, irmãos, que o cativeiro era um símbolo do distanciamento entre Deus e o seu povo. Era o símbolo da distância, né, da quebra, da longitude entre Deus e o seu povo. O povo de Deus havia quebrado a aliança, então Deus os lança da sua terra. O povo agora estava em terra estranha, distante da presença do Senhor, distante do templo do Senhor. Eles estavam em terras estranhas. Eles estavam fora da terra que Deus havia lhes dado, por conta dos pecados, por conta dos seus pecados. Eles profanaram a terra santa, a terra que Deus lhes deu. O pecado corrompeu a terra, por isso Deus os tirou, assim como Deus fez com Adão, lá no jardim. Então o povo está distante de Deus, está em terras distantes, em terra alheia, eles estão em terras estranhas. E perceba que em terra estranha não há felicidade, como falei. O homem distante de Deus, ele não é feliz. Nós encontramos, irmãos, o estado do povo, esse sentimento do povo de tristeza, exatamente narrado no Salmo 137. O Salmo 137 vai mostrar o sentimento do povo ao estar longe da presença de Deus, ao estar distante da presença de Deus, ao estar distante da terra que Deus lhes deu. Salmo 137 vai dizer o seguinte, vai narrar esse sentimento do povo. Perceba, Salmo 137, os versículos de 1 a 4 vão dizer o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estavam lá na Babilônia e estavam lembrando de Sião, eles choravam ali.
nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, eles estavam ali aprisionados, cativos. Aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, percebam que eles estão ali em terra estranha, eles estão cativos, estão oprimidos pelos seus algozes. E os nossos os opressores, eles pediam que eles fossem alegres. O Salmo diz, eles pediam que nós fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E a resposta do povo é a seguinte, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Perceba que nem vontade de cantar o povo tinha diante a tamanha tristeza de estar distante do Senhor, de ter quebrado essa aliança com o Senhor, de estar longe da presença de Deus, de estar longe da sua terra, de estar longe do templo. Nós vamos encontrar vários salmos que vão expressar, que vão mostrar essa expressão do povo de tristeza, de saudade do templo do Senhor. Mas esse salmo, irmãos, que nós acabamos de ler, ele nos fala de restauração. Ele nos fala da volta à comunhão entre Deus e o seu povo. Esse salmo nos mostra, irmãos, o retorno, o povo agora se unindo com o seu Deus, Deus usando de bondade, Deus usando de misericórdia para com esse povo, e o povo agora está retornando à presença de Deus, restauração, esse salmo nos fala. Por isso, irmãos, eu gostaria de nessa manhã meditar com vocês de forma rápida sobre o tema efeitos da comunhão restaurada com Deus. Efeitos da comunhão restaurada com Deus. Esse salmo vai nos mostrar, irmãos, 4 efeitos da comunhão restaurada com Deus. Esse salmo vai falar de alegria, esse salmo vai falar de testemunho, esse salmo vai falar de oração e esse salmo também vai falar de esperança. Esses são os efeitos, irmãos, de um homem que tem a sua vida restaurada com Deus. O efeito dessa comunhão com Deus. Como falei, irmãos, a primeira parte desse salmo vai falar de alegria. E esse é o primeiro efeito de alguém que tem a sua vida, que tem a sua comunhão restaurada com o Senhor. Os versículos 1 e 2, parte A, vão nos mostrar esse efeito maravilhoso dessa comunhão restaurada com o Senhor. Perceba que o povo estava no cativeiro extremamente feliz, extremamente triste, por estar distante da sua terra, por estar distante de Deus, por estar distante do templo, por estar distante da adoração ao Senhor. Mas agora esse salmo vai mostrar a extrema alegria do povo em ter retornado à presença de Deus. Os versos 1 e 2, parte A, é uma descrição, irmãos, do sentimento do povo ao sair do cativeiro babilônico. Esse era o sentimento. Esses versos vão mostrar como o povo se sentiu ao sair do cativeiro babilônico. Perceba, uma extrema felicidade que vai justamente realçar a extrema tristeza que eles estavam ali no cativeiro. Muitos irmãos que estavam no cativeiro, eles já haviam perdido a esperança, porque, afinal de contas, foram 70 anos que eles passaram ali no cativeiro. Muitos já haviam perdido a esperança. Mas a questão é que os 70 anos se passaram e o Senhor, irmãos, ele se mostrou, como sempre, fiel à sua promessa. O Senhor sempre foi fiel à sua promessa. Muitos tinham esquecido disso, nem faziam mais caso disso. Mas quando bate os 70 anos, o Senhor lembra da sua promessa. Por isso o Senhor retira o seu povo do cativeiro. O Senhor liberta o seu povo daquele cativeiro. O profeta Jeremias, irmãos, havia predito os 70 anos de cativeiro. Ele falou quanto tempo. Ele mostrou quanto tempo o povo iria ficar ali naquele cativeiro. E o profeta Ezequiel, irmãos, ele havia profetizado o retorno do povo do cativeiro. O profeta Ezequiel, que foi um profeta do cativeiro, ele traz esperança ao povo, mostrando que eles estavam ali, mas um dia eles iriam sair. Ezequiel, no capítulo 36, no verso 24, nós vamos encontrar o seguinte, o profeta animando o povo, para que o povo se mantivesse fiel ali dentro do cativeiro. Ele disse, tornar-vos-ei, falando em nome do Senhor, falando ao povo, tornar-vos-ei, vocês estão aqui, mas tornar-vos-ei de entre as nações,
e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Essa era a esperança dada pelo Senhor. Mas o Senhor não somente predisse o tempo em que o povo iria sair do cativeiro, Ele também falou de como o povo sairia do cativeiro. O profeta Isaías vai nos mostrar desse momento, como Deus mostrou como é que o povo iria sair do cativeiro. Isaías capítulo 49, os versos de 11 a 13 vão nos dizer o seguinte: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Perceba que esse momento, o profeta, ele mostrando como o povo sairia do cativeiro, ele vai mostrar que dia feliz seria esse. Como seria um dia de júbilo, um dia de alegria, até a criação iria jubilar com essa restauração que Deus iria conceder ao seu povo. Então, diante disso, diante dessas promessas de Deus anteriormente, perceba, irmãos, que o salmista está mostrando, que o que o salmista está mostrando aqui nesses versos 1 e 2, parte A, não é outra coisa a não ser o cumprimento da profecia do Senhor. Deus havia falado que iria restaurar o seu povo e que esse dia da restauração seria um dia feliz. E o que o salmista está mostrando aqui é que de fato se cumpriu aquilo que o Senhor havia prometido. O Senhor havia prometido que esse dia seria um dia de extrema felicidade. E Ele está mostrando de fato, quando nós saímos do cativeiro, de fato nós estávamos muito felizes. Perceba versos 1 e 2, parte A, o salmista mostrando. Ele disse, quando o Senhor é um relato. É o salmista relatando como foi aquele dia da restauração. Qual foi o sentimento do povo ao sair daquele cativeiro. Ele disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui a expressão de extrema alegria. Alegria tamanha que ele não consegue nem descrever. Por isso ele diz, nós ficamos como quem sonha. Então, por isso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Que coisa maravilhosa! É isso, irmãos, o que acontece. Esse é um efeito da restauração, da comunhão entre o pecador e o Deus restaurador. Esse é o efeito da comunhão, esse é o efeito da restauração. Quando o homem é restaurado com Deus, o primeiro efeito, irmãos, é a extrema alegria, devido ao estado em que esse homem se encontrava. Portanto, irmãos, o retorno à comunhão com Deus traz indizível alegria ao coração daquele que foi restaurado. Essa é a primeira coisa que nós enxergamos aqui nesse salmo. Mas esse salmo, irmãos, também nos fala de testemunho. Perceba que a restauração entre o homem e Deus não somente causa alegria, não somente traz alegria ao coração do homem restaurado, mas essa restauração, ela também gera testemunho entre aqueles que estão à sua volta. O povo de Israel, ao voltar do cativeiro, as nações que estão ao redor percebem isso e glorificam a Deus, reconhecem o Deus de Israel. Por quê? Porque quando o povo estava no cativeiro, irmãos, era impossível que eles saíssem dali por eles mesmos. Eles não tinham força alguma de sair do cativeiro babilônico. Era impossível pelas suas próprias forças. Mas o Senhor os tirou dali, os tirou com o braço forte. O Senhor levantou um rei ímpio para tirar o seu povo do cativeiro, o rei Ciro. Deus levanta Ciro, como também ele já havia predito. E um rei ímpio, nem o povo acreditava nisso. Mas Deus levanta esse rei, e esse rei decreta a libertação do povo, o retorno do povo à sua terra. Que coisa maravilhosa! E o povo, ao sair dali, as nações ficam admiradas com aquilo, porque eles entendiam que era dificilmente ou impossível que eles saíssem dali pela sua própria força. E se eles saíram, por que foi então? As nações reconhecem que foi o Deus deles.
Então veja que a restauração na vida do homem, a restauração entre ele e Deus, gera testemunho entre os seus vizinhos, entre as pessoas que estão ao seu redor. Por isso os versos 2, parte B, e o verso 3, vai nos mostrar exatamente isso. O testemunho que foi gerado pela restauração do Senhor na vida do seu povo. O texto diz, então, aqui, irmãos, é uma conjunção que ela pode ser entendida que, por essa razão, por conta dessa restauração, entre as nações, perceba, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Perceba, irmãos, que as nações ao redor eram nações idólatras, extremamente idólatras. Elas não conheciam, de fato, o Deus de Israel. Elas tinham os seus deuses. Mas agora, diante dessa ação restauradora do Senhor na vida do seu povo, algo impossível de acontecer, elas reconhecem que o Deus de Israel é um Deus ativo. É um Deus que age, de fato, em favor do seu povo. Elas reconhecem o Deus de Israel. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor, o Deus da aliança, veja aí o nome Senhor em caixa alta, o Deus da aliança tem feito por eles. Esse Deus é verdadeiro. Assim as nações ao redor diziam. E então o povo de Israel, o salmista, ele reconhece isso também. Ele disse, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Perceba também, irmãos, que o salmista, ele mesmo reconhece que ele não saiu de lá pela sua própria força. Quantas vezes aqui nesse salmo, o salmista aponta para a ação do Senhor. Diz, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele se coloca numa situação passiva, de fato. O Senhor fez por nós. E por isso, ou seja, essa é a razão da nossa alegria. Então perceba, irmãos, que há um outro efeito aqui da restauração entre o homem e Deus, de fato, o testemunho. Né? A restauração gera também testemunho na vida do homem restaurado. Mas esse texto também, irmãos, nesse salmo, nós encontramos uma oração feita pelo salmista no verso 4. A restauração, irmãos, entre o homem e Deus também dá confiança, segurança ao homem para orar ao Senhor. A restauração, ela dá essa segurança, ela dá essa confiança, ela incentiva o homem a orar ao Senhor. Porque o homem, irmãos, longe da presença de Deus, o homem que está distante de Deus, a sua oração não chega a ele. Ela só chega à oração de um homem pecador, de um homem que está distante da presença de Deus. Ela só chega a ele através de Cristo. Através dessa restauração. Cristo é o mediador. Ela só chega através de Cristo. Ou seja, o homem sem Deus, ele pode orar, mas a sua oração não chega a Deus se não for através de Cristo. Se for pelas suas próprias obras, se for por ele mesmo, essa oração não chega. E então esse homem que foi restaurado, esse salmista uma vez restaurado, ele agora é incentivado, ele tem confiança para chegar ao trono da graça através da oração. E o salmista então ora ao Senhor dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É uma oração feita pelo salmista. Perceba que o salmo parece que está sendo narrado no passado, nos versos anteriores. E agora ele parece se voltar para o presente. Ele parece voltar para o presente. E assim, irmãos, nós vamos encontrar muito isso nos salmos. Ele se voltando para o passado, se voltando para o presente. Daqui a pouco ele volta para o passado também. Assim como acontece aqui nesse salmo. A mente dele está no passado. Daqui a pouco a mente vem para o presente. Depois a sua mente volta para o passado. E aqui parece que a sua mente agora está no presente. Ele faz essa oração ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E aqui, irmãos, nós encontramos há várias interpretações
a respeito de que oração é essa que o salmista está fazendo, que restauração é essa que o salmista está pedindo. Eu preferi, irmãos, ficar com a interpretação do teólogo chamado F.F. Bruce, que ele vai dizer o seguinte, que essa oração ela seria porque o tempo passou e o povo teria perdido aquela alegria da restauração anterior. Perceba, irmãos, que o salmista ele está narrando algo que aconteceu no passado. E agora ele se volta, a sua mente está no presente. Ou seja, o que ele está dizendo, o que, segundo F.F. Bruce, eles sentiram a alegria da restauração, mas com o passar do tempo, essa alegria se esfriou na vida deles. E por isso o salmista agora está pedindo um avivamento ou um reavivamento da parte do Senhor para com a vida do seu povo. E parece, irmãos, que isso é algo que acontece de fato em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas, elas começam bem a sua vida cristã, elas trabalham na obra do Senhor, elas oram, elas começam motivadas a fazer tantas coisas na igreja. Mas com o passar do tempo, parece que essa alegria, ela começa a esfriar. Essa pessoa já não sente mais o desejo de orar. Essa pessoa não sente mais o desejo de trabalhar pelas circunstâncias. Essa pessoa não sente mais o desejo de ir à casa do Senhor. Essa pessoa não sente mais o desejo de estar com o povo do Senhor. Em muitos casos isso acontece. A alegria no início, mas com o passar do tempo essa alegria se esfria. E por isso, mas o salmista ele não deixa as coisas dessa forma. Ele percebe que isso está acontecendo na vida do povo, essa alegria está se esvaindo do povo, essa motivação de servir a Deus está indo embora do povo, mas ele clama ao Senhor. Ele ora dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aqui ele usa uma figura de linguagem. O Negueb, irmãos, era um deserto que ficava ao sul de Israel. E que, repentinamente, quando vinham as chuvas, esse deserto se transformava num manancial. Então, o pedido do salmista é, Senhor, restaure a nossa sorte repentinamente. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos sentir aquela alegria da restauração. Ele sente, agora ele tem ousadia para adentrar no trono da graça, pelo fato dele ter sido restaurado pelo Senhor. Então, é isso, irmãos, também o que traz o efeito da restauração na vida de um homem pecador. Esse homem que é restaurado, ele agora tem ousadia, como diz o autor aos Hebreus. Ele tem ousadia, ele pode ter ousadia para adentrar ao trono da graça do Senhor, através de Cristo. Mas esse salmo também, irmãos, por último, por fim, ele também nos fala de esperança. E é exatamente isso também, irmãos, o que acontece na vida de um homem restaurado. Esse povo que foi restaurado pelo Senhor, agora é um povo cheio de esperança. Embora, irmãos, esse salmo também se reporta, essa parte do salmo, os versículos 5 e 6, falem de futuro, mas nós entendemos que a mente do salmista, ela está no passado. Ele volta a sua mente para o passado. O texto diz o seguinte, os versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Perceba, também aqui, irmãos, existem várias interpretações. Alguns vão dizer que a mente do salmista está apenas no futuro. Mas eu prefiro, irmãos, ficar com a interpretação de que a mente do salmista está no passado, ela volta ao passado. O salmista, ele fala aqui do tempo do exílio como uma semeadura. Ele fala do tempo do exílio como uma semeadura e ele fala da restauração como uma ceifa. Ou seja, ele está mostrando uma experiência viva na sua vida. Ele está mostrando que o exílio foi um tempo de lágrimas, foi um tempo de semeadura e parece que foi isso mesmo, irmãos. Eles tiveram que suportar toda a amargura do exílio com fé. Nós encontramos essa afirmação no livro do profeta Abacuque, que ele prevê esse sofrimento do povo sendo cativo pelos caldeus, que são os babilônicos. Mas o texto diz, Deus ele diz a Abacuque que o justo viverá pela fé. Tudo aquilo iria acontecer, mas o justo
pela sua fé viverá. O povo deveria passar por tudo aquilo com fé. Por isso Abacuque ele termina dizendo, entendendo isso, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, Abacuque estava preparado para passar pelas aflições do cativeiro. E esse povo, de fato, ele semeou. Foi um tempo de semeadura, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Um tempo de semeadura, foi um tempo de lágrimas. Mas agora, irmãos, a alegria chegou. Agora a ceifa chegou. Eles foram restaurados pelo Senhor. Ou seja, valeu a pena ser fiel ao Senhor dentro do cativeiro. O período, irmãos, da dolorosa semeadura passou, o salmista está dizendo. E agora a colheita chegou. Nós sofremos no cativeiro, nós semeamos no cativeiro, mas agora a colheita chegou. Então, irmãos, com base nisso, o salmista ele pode também estar pensando no futuro. Perceba, nós semeamos aqui no passado, nós choramos no passado, mas a colheita chegou. E da mesma forma, nós entendemos que se nós nos mantivermos semeando aqui no presente, mesmo que chorando, mesmo que sofrendo, certamente também a colheita mais à frente chegará. Esse é o princípio dado aqui pelo salmista. Perceba, irmãos, que o salmo, assim como o salmo começou com alegria. Assim como começou com essa alegria, o salmo também termina com essa nota de alegria. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa maravilhosa, que garantia maravilhosa a palavra de Deus, irmãos, dá a cada um de nós. Eu queria finalizar, meus irmãos, após a análise desse salmo, trazendo a nossa reflexão duas coisas importantes. A primeira coisa, irmãos, que eu queria trazer aos nossos corações, ou ao seu coração que está aí a nos assistir, é o seguinte. Você, irmão, você que está a me ouvir, se você ainda está distante de Deus, se você ainda está no cativeiro babilônico, você que está me assistindo, eu digo a você, trate de pedir ao Senhor essa restauração para a sua vida. Trate de pedir ao Senhor que essa reconciliação com Ele aconteça na sua vida. Trate de pedir ao Senhor que mude a sua sorte. Você que está distante de Deus, você que não está em comunhão com Deus, trate de fazer isso o mais rápido possível. Porque esse salmo de fato nos diz que longe da presença de Deus não há felicidade verdadeira. Você pode estar enganado, você pode estar iludido com a vida que você está vivendo. Você pensa que é feliz. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que a verdadeira alegria está no Senhor. E como é que você então pode se reconciliar com Deus? Como é que você pode chegar a Deus? Não tem outro caminho. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É através de Cristo que você vai encontrar para a sua vida a verdadeira reconciliação com Deus. Ele é o mediador da aliança. É através dele que nós chegamos a Deus. É através de Cristo é em Cristo que nós encontramos, ou que você encontrará a verdadeira alegria para a sua vida. É em Cristo que você encontrará o verdadeiro testemunho, que você dará o verdadeiro testemunho, que as pessoas irão ver a grande mudança na sua vida. É em Cristo que você terá ousadia para orar ao Pai. E você terá a certeza de que a sua oração chegará ao Pai. Se você permanecer longe de Deus, se você permanecer longe do Senhor, se você permanecer sem Cristo, a sua oração não chegará ao Pai. É através de Cristo que as nossas orações chegam ao Senhor. Por isso eu digo, reconcilie-se com Deus. Peça a Ele que essa reconciliação, essa restauração aconteça na sua vida. É através de Cristo que você terá esperança para o futuro. É através de Cristo, é Cristo que nos dá essa confiança, onde mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, aqueles que estão em Cristo têm esperança para o futuro.
Porque eles entendem que a sua vida não se resume a essa. Ainda que nós venhamos a morrer e padecer aqui, existe algo melhor a nos esperar. A terra, a criação geme como dores de parto, aguardando a redenção. E assim são aqueles que estão em Cristo. Eles têm segurança futura. Eles têm certeza futura. Eles estão seguros. Mas eu queria também refletir, ao fazermos a análise desse salmo, também trazer uma reflexão, uma outra reflexão para as nossas vidas. Nesses dias, irmãos, tão difíceis, nós devemos, como o povo de Deus, agora é para aqueles que já foram reconciliados com Deus. De fato, nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, mas nós, como o povo de Deus, nós devemos, irmãos, permanecer semeando a fé, porque certamente, irmãos, se nós nos mantivermos confiantes na palavra do Senhor, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo, se nós nos mantivermos semeando fé, mesmo que com lágrimas, certamente, irmãos, nós colheremos bênçãos da parte do Senhor. Então, aconteça o que acontecer, passe pela circunstância que você venha a passar. O que eu digo, que esse salmo nos traz, irmãos, é que nós devemos nos manter firmes no Senhor. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, certamente ceifarão. Então, seja o que for que você estiver passando na sua vida, você que já foi reconciliado com Deus, seja o que for que você estiver passando, continue, mantenha a fé no Senhor. Mantenha a fé viva na sua palavra, porque certamente a colheita virá. O apóstolo Paulo, ele já havia falado que aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. A colheita é certa daquilo que nós plantamos. Então, irmãos, semeemos fé, porque o justo viverá pela fé. Eu quero finalizar com as palavras de João Calvino, do saudoso João Calvino. Nós gostamos tanto, né, das suas interpretações. Ele disse o seguinte: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que Ele nos amou, porque é bondoso e porque é misericordioso. Isso é uma verdade. O povo não saiu do cativeiro porque foi visto algo digno neles. Deus tirou o seu povo do cativeiro pela sua bondade e pela sua misericórdia e também pela sua fidelidade. É por isso, irmãos, é por isso que nós temos, é pelo amor de Deus, é por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo a verdadeira alegria. É por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo, que nós damos em Cristo um verdadeiro testemunho. É por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo confiança para orar ao nosso Pai. É por causa das misericórdias e da bondade do Senhor, que nós temos em Cristo esperança para o futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém.